A 4060 é uma ótima placa de vídeo. Com certeza é uma das mais vendidas da geração RTX 4000. No começo, quando ela lançou, realmente ela veio com uma luz muito negativa. Muita gente achava ela que não seria uma boa opção e realmente na época não era. Por quê? Porque a gente tinha 3060 RX 6600 com um preço muito melhor e a 4060 em si com um preço muito mais alto. Agora que o preço dela abaixou e você consegue facilmente achar ela por menos de R$2.000, a 4060 é uma ótima opção. Então eu vou mostrar aqui para você algumas opções para você combar a sua 4060 com o seu processador. Antes de tudo, vamos dar uma olhadinha aqui no Tech Power Up para a gente dar uma olhada no que a 4060 é de boa. Primeiro, 8 GB de DDR6, 128 bits de barramento. Esse daqui é onde começam os problemas. Eu coloco entre grandes aspas que é um pseudo problema que na maioria dos casos não vai fazer diferença. 8 GB de DDR6. Sim, 8 GB de VRAM é o suficiente para o 1080p. Você não precisa mais do que isso para jogar jogos no 1080p. Mas aí você vê aquilo, putz, cara, ele é 128 bits, o barramento dela é pequeno. Sim, ela é uma placa X8, PCI dela aqui, ó, X8, mas ela é PCI 4.0. Então, você precisa ter ali uma placa-mãe e um processador que também seja um PCI 4.0 para você poder usar toda a performance da 4060. Como ela é uma placa mais de entrada, se você usar ela no PCI 3.0, não vai ser um problema gigantesco, mas mesmo assim, eu já recomendaria, e os processadores que eu vou recomendar hoje serão totalmente 4.0. Agora, em questão de performance, pode ver que ela tem uma performance extremamente parecida com a RX 7600, com a RTX 2080, parecidíssimo também com a 7600 XT, com a 6650 XT, com a 2070 Super. Ela tá ali numa ótima posição para o Full HD. Com essa placa você vai conseguir jogar absolutamente o que você quiser no Full HD. Não há um jogo que a 4060 não consiga aguentar no 1080p. Uma das melhores coisas da geração RTX 4000 no geral é aqui, ó. O TDP dela é apenas de 115 watts. Isso é baixíssimo para o desempenho que essa placa tem. Fonte recomendada é de 300 watts. Eu não recomendo você colocar uma fonte de 300 watts aqui, porque vai ser primeiro difícil você achar uma fonte de 300 watts de qualidade. Mas aí se você colocar uma de 500 watts, 80 plus bronze no mínimo, você vai estar de boaça, sem se preocupar. Cara, é uma ótima placa de vídeo atual, é uma das que mais vende e é uma da que a gente vê que tem aí um bom potencial pela frente. Lembrando que daqui a pouco, por exemplo, basicamente daqui a um ano e meio, as 3060 já vão estar bem mais escassas no mercado. Essa 4060 com certeza vai tomar o seu lugar, beleza? Mas é aquilo que eu falei, ela é uma placa de vídeo para o 1080p, então ela não precisa ter ali uma performance absurda, ela não precisa de um processador parrudo esperando ela no outro lado, mas ela precisa ser no mínimo um processador Gen 4. Então eu vou te mostrar duas opções mais de entrada, mas que ainda seja um Gen 4 e que ainda tenha tudo que é necessário para você rodar a sua placa de vídeo e seu processador em ótimas resoluções, em ótimos FPS, e daí duas que eu mais recomendo para você jogar em high level, né? Para você jogar com um ótimo FPS em jogos competitivos e você ter um processador mais forte no geral também. De processador mais entrada é o 5600, eu já recomendei ele 500 vezes, ótimo processador, 6/12 é o meu processador, 4.4 GHz turbo, é um processador que entrega tudo que você precisa para o 1080p. Se você não vai fazer tasks, né, tarefas muito pesadas para o seu processador, o 5600 vai ficar de boaça. No Valorant, com o 5600 e uma 4060, você facilmente vai alcançar ali uma média de 300 FPS com 1% low nos 200. Então aí você vai ter uma ótima experiência, tanto em jogos competitivos quanto em jogos campanha. No lado da Intel, basicamente o comparável ali, o equivalente do lado Intel seria o 12400F. É um processador 6/12, 4.4 GHz turbo, continua sendo uma belíssima máquina colocar o 5600 e uma 4060 para o 1080p. É a mesma coisa que eu falei do 5600. Você vai conseguir fazer o que você quiser. E lembrando que a Intel tem ótimos processadores para multitarefa também. Agora, para os processadores mais high-end, você pode pegar basicamente qualquer
i5 que tem o final K, ou qualquer i7 da 12ª, 13ª ou 14ª geração, e você vai estar extremamente satisfeito. Como um exemplo, eu tô mostrando aqui para vocês o 13700F. Processador 16 cores, 24 threads, então ele já tem os seus P-cores e os seus E-cores para você ter uma performance no multitarefa sensacional. Então, essa daí é uma opção bem mais high-end do que eu queria te mostrar aí. Ótima opção se você tá querendo aquele processador absurdo de bom, com uma performance muito boa, com um turbo de 5.2 GHz. E no lado da AMD seria o 5700X3D, esse belíssimo processador com a melhor performance em jogos que você vai conseguir no DDR4. Junto com o 5700X3D, tem o 5800X3D. Ambos têm uma performance bem parecida, é uma performance absurda se você quer um ótimo processador. Em jogos competitivos, vou dar o exemplo do Valorant aqui novamente, você consegue facilmente ficar com uma taxa ali de 600, 700 FPS sem se preocupar como a média. Então você vai ter um FPS absurdo, e em jogos campanha ele também vai fazer a diferença, porque ele continua sendo um ótimo processador com um cachê L3 maior, né? Então, essas são as 4 opções principais que eu mostro para vocês. Mas, basicamente, qualquer Ryzen 5000, que seja Ryzen 5, 7 ou 9, e qualquer Intel i5 e 7 ou i9 de 12ª, 13ª ou 14ª geração são uma ótima opção para você colocar junto com a sua 4060. Daí depende do que você quer que esse processador faça. Você quer que ele seja um processador mais base, ou você quer que seja um processador mais parrudo para segurar suas outras tarefas que você vai fazer no seu PC também. Todos os links dos processadores vão estar aí na descrição, e lembrando, se você quer algum desses processadores com um precinho mais barato, é só você entrar nos canais de oferta da Tera, que a gente posta várias promoções lá para você poder aproveitar esses processadores e muito mais com um precinho bem melhor. O link também tá aí na descrição. Então, deixa teu like, se inscreve no canal e eu te vejo no próximo vídeo.